A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Deus possa estabelecer em nossa vida o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança e o domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito em nossas vidas. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E a nossa mensagem hoje é: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos e amados, esta é uma das declarações mais claras e solenes da Escritura sobre a realidade espiritual universal. Ela estabelece uma verdade fundamental sobre o controle do universo moral de Deus. O pecado não é um deslize sem consequências, mas uma rebelião que exige um pagamento. No entanto, este versículo não termina com a má notícia. Ele abre a porta para a mais gloriosa das boas novas, apresentando um contraste radical entre o que merecemos e o que Deus graciosamente oferece. E o primeiro ponto é a realidade do salário, a consequência inevitável. A palavra salário em grego, opsonion, era o pagamento dado a um soldado pelo seu serviço. É algo merecido, adquirido e também esperado. O pecado, portanto, não fica sem pagamento. Ele gera um débito que deve ser quitado. E esse salário é a morte. Esta morte não é apenas física, mas principalmente espiritual. Uma separação eterna de Deus, que é a fonte da vida. É o destino que cada um de nós, como pecadores, merece e para o qual estamos caminhando por nossa própria natureza. Então, a justiça de Deus exige que a dívida seja paga. Segundo ponto, a universalidade do problema. Todos estão incluídos. Queridos, a sentença de Romanos 6, verso 23, não é para um grupo seleto de pecadores notórios. Paulo já havia estabelecido que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você pode ler em Romanos capítulo 3, verso 23. Portanto, não há exceções. O salário é, infelizmente, universal, porque o pecado é universal. Então, desde Adão, a semente da morte espiritual e física entrou na humanidade. Você pode ler em Romanos 5,12. Então, esta verdade nos nivela a todos, destruindo qualquer pretensão de autojustiça e nos colocando na mesma posição de necessidade desesperadora diante de um Deus que é totalmente santo. O terceiro ponto, a natureza do dom, graça em lugar de mérito. O versículo faz um contraste absoluto, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode ler, né? Então, o salário, que é o que merecemos, e o dom, em grego, charisma, é o que recebemos de graça. Então, o salário é o resultado do nosso trabalho, e o dom é o resultado do trabalho de Cristo.
O salário é morte e o dom é vida eterna. Então esta é a essência do Evangelho. Deus não nos dá o que merecemos, mas nos oferece graciosamente o oposto do que merecemos. A vida eterna não é um salário a ser conquistado, mas um presente a ser recebido. Quarto ponto, o meio do dom em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o dom não é uma abstração, ele tem um nome e um contexto. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a vida eterna não é encontrada em filosofias, em religiões ou boas obras, mas exclusivamente em uma pessoa. Jesus é o único que pode oferecer este dom, porque Ele mesmo pagou o salário em nosso lugar. Na cruz Ele recebeu o salário do nosso pecado, ou seja, a morte, para que pudéssemos receber o seu dom, a vida eterna. Então a justiça foi satisfeita nele, permitindo que a graça fluísse para nós. Quinto ponto, a necessidade da decisão. 2 caminhos, 2 destinos. Jesus apresentou, querido, as 2 opções de forma inconfundível. Ele disse: por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você pode ler com toda certeza João 3,36. Agora, em Romanos 6,23, apresenta os 2 mestres e os 2 pagamentos. Servir ao pecado resulta no salário da morte, porém receber a Cristo resulta no dom da vida. Então não há terceira opção. A escolha é entre aceitar o que os nossos pecados merecem ou receber pela fé o que a graça de Deus oferece. A sentença já foi proferida. Cabe a nós escolher se pagaremos nós mesmos ou se aceitaremos como já paga por Cristo. Amém, queridos? Então, o pecado é algo que denigre a imagem de Deus e precisamos de todas as formas repulsar, retirar, arrancar de nossas vidas, fugir, do pecado enquanto antes de receber o dom gratuito de Deus que Jesus Cristo ofereceu e ainda oferece, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Vamos estar agora apresentando as nossas vidas a Deus nesta quinta-feira. Nós não sabemos o que pode ou o que vai acontecer, mas o nosso Deus cremos que já preparou esse dia para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus Justo, eu me colho diante de Ti hoje confrontando pela solene verdade de que o salário do meu pecado é a morte, e reconheço que por minhas próprias ações e por minha natureza pecaminosa eu mereço apenas a separação eterna de Ti, o autor da vida. Confesso os meus pecados específicos, Senhor, e confesso a minha condição pecaminosa.
Não tenho nenhum mérito a apresentar, nenhuma justiça própria que possa anular esta dívida imensa. Porém, Jesus, agradeço-te por não teres me deixado sem esperança. Eu recebo agora pela fé o teu dom gratuito. Creio que Jesus Cristo, teu Filho, pagou na cruz o salário do meu pecado, morrendo a morte que eu merecia. Acredito que ele ressuscitou para me dar vida eterna, ao qual eu não mereço. Afasta de mim toda a tentação de confiar em meus próprios esforços para me salvar. A minha única esperança está no sacrifício completo de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Ajuda-me a viver cada dia na realidade desta graça maravilhosa, não como uma licença para pecar, mas como um motivador para uma vida de gratidão e santidade. Que esta verdade do salário pago e o dom recebido molde meu caráter, as minhas palavras e as minhas ações. Leva-me a compartilhar esta esperança com outros que ainda estão sob a sentença de morte. Eu oro e agradeço e acredito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, minha irmã que está nos escutando agora, uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus.